Olá, sejam muito bem-vindos à minha casa, à minha cozinha, onde eu estou mais uma vez com a Calebo para ensinar para vocês dicas, truques, receitas, tudo ótimo para você trabalhar ainda melhor esse chocolate incrível. Vamos começar hoje falando sobre ganache. Bom, ganache é um dos recheios mais universais que tem para a gente trabalhar com chocolate. E o que eu quero dizer para vocês, que são coisas que a gente normalmente não entende ou nunca pensou, é que a ganache, ela não é só feita de chocolate com creme de leite. Você sabia que a ganache não é só um produto de chocolate com creme de leite? Que ela pode ser feita com leite, com suco, com uma calda e até com água? Pois é, qualquer líquido pode se transformar numa ganache quando juntado a um bom chocolate. O clássico é o creme de leite fresco. Quando a gente trabalha com creme de leite fresco, a gente ferve, aquece esse creme de leite, o calor do creme de leite derrete o chocolate. Segundo mais usado, eu acho que aqui no Brasil até mais, porque é mais fácil de achar, é o creme de leite de caixinha ou de lata, o creme de leite pasteurizado que a gente chama. Esse creme de leite você vai usar derretendo o chocolate primeiro e adicionando o creme de leite ao chocolate. Não sabia, mas eu vou te contar que leite, gente, leite integral normal, aquele que a gente toma no café da manhã, também dá uma ganache ótima, principalmente para os chocolates que tem um pouquinho mais de gordura, como o branco, o rubi, o janduia e até o amargo se você quiser. O leite é ótimo e é uma opção simples e barata para você fazer a sua ganache. Caldas, mel, frutas, sucos, concentrados também podem virar ganache. Aqui eu preparei uma caldinha de frutas vermelhas com as frutas pedaçudas, porque eu quero nesse caso, e essa calda vai servir como líquido na produção da minha ganache. Então olha que legal. A gente pode usar várias coisas. Eu faço às vezes uma redução de suco de maracujá com um pouco de água e açúcar, vira uma opção. Eu posso temperar essa ganache fazendo uma infusão, por exemplo, de chá. Um chá que você adora, um chá de maçã com canela, por exemplo. Você pode ferver no leite, coar, e você vai ter um leite aromatizado e esse leite vai para a ganache. Então, o nosso objetivo principal aqui hoje é dizer que, muito além do chocolate com creme de leite, a ganache pode ser a sua melhor aliada para você criar recheios incríveis. Eu vou começar com o clássico que todo mundo já conhece, que é uma ganache de chocolate amargo. Aqui eu tenho o nosso chocolate 811, que é 54,5% de cacau. Então ele é um chocolate, a gente chama de amargo, porque ele não é amargo, mas a gente no Brasil conhece como meio amargo. Então ele não é potente como um 70%, 80%, é um chocolate amargo delicioso. Ele é muito gostoso de trabalhar, muito fluido, e aqui eu derreti no micro-ondas, como eu já ensinei para vocês, devagarzinho de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos. Então aqui eu tenho o nosso chocolate 811, que é um chocolate 54,5% cacau. Ele é um meio amargo, apesar de a gente não considerar assim, consideramos ao leite ou amargo, mas esse é um amargo suave. Ele fica perfeito para preparar uma ganache que não tem tanta intensidade para todo mundo adorar. Então essa ganache a gente vai fazer com o 811, que já está aqui derretido. Ele é delicioso de trabalhar, ele é um chocolate fluido, ele é molinho, tá vendo? Isso aqui eu derreti no micro-ondas do jeito que eu já ensinei vocês, de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos. Eu derreti, não demorou 2 minutos e meio, é super rápido. Então, o 811 é um chocolate que eu amo trabalhar. Chocolate derretido, eu tenho aqui o creme de leite de caixinha. Eu acho o de caixinha melhor para trabalhar do que o de lata. O de lata acaba tendo, às vezes, um gostinho mais forte, residual no final, que aparece. O de caixinha, ele é mais suave, ele é mais neutro. Ganache a gente faz a partir de uma medida de creme para uma medida de chocolate.
Conforme eu aumento o creme e consecutivamente o chocolate diminui, essa ganache vai ficando mais cremosa. É uma ganache que vai derreter mais na boca. Conforme eu diminuo o creme e aumento o chocolate, eu vou ter uma ganache um pouco mais firme. Ela vai ter um pouco mais perto da textura do chocolate. Então você vai escolher. Eu vou fazer uma medida aqui que é 1 para 1, porque essa ganache depois eu vou aplicar montando um bolo super legal e fácil, tá bem? Então eu tenho aqui 400 gramas de 811 já derretidos e eu vou adicionar o creme de leite em temperatura ambiente. Eu vou tirar esse aqui para vocês enxergarem bem. Aí, você tá enxergando bem? Coloquei aqui melhor para vocês verem. Agora a gente vai então misturar o creme de leite que está em temperatura ambiente. Uma colher. Colocado aqui o creme, a gente vai misturar. E eu acho muito bonito, olha aqui, dá pra ver? Ah, eu acho bonito demais. Essa mistura e o chocolate vai ficando aveludado e ainda mais brilhante. Lindo, lindo, lindo. Acabou, olha só que beleza. É muito simples de ser feito, muito rápido, mas a gente precisa seguir esses passos. O chocolate derretido e o creme de leite em temperatura ambiente. Se vier o creme de leite muito gelado, ele endurece o chocolate e você vai ter dificuldade de mexer. Atualmente, os chefes um pouco mais técnicos e modernos têm feito com um mixer de mão essa mistura. Eu não acho necessário para o dia a dia. Se você precisar de mais brilho, a gente faz com um mixer. Eu mostro para vocês já já. Feita a clássica com o nosso chocolate 811 da Callebaut e o creme de leite de caixinha, a gente precisa entender que a gente pode aromatizar essa ganache. Depois do creme de leite colocado, eu posso temperar. Então aqui, para a gente ver, eu tenho alguns tipos de licor. Então aqui eu tenho um licor de cachaça com melado, aqui eu tenho um licor de cappuccino e aqui eu tenho um tipo de rum branco. Pode ser uísque, e aí eu brinco. Se põe uísque, vira ganache escocesa. Se põe conhaque, é uma ganache francesa, tequila é mexicana e assim por diante. Eu vou colocar esse aqui de cappuccino, que eu acho que vai ficar delicioso com chocolate amargo. Ele combina super bem. Então eu vou aqui adicionar o meu licor. Eu coloco mais ou menos 1 colher de sopa para cada 200 gramas. Então aqui foram 2 colheres de sopa bem generosas. Mas não precisa se preocupar demais, pode ir meio no olho, vai provando, não tem problema. Uma coisa muito legal da gente adicionar uma bebidinha alcoólica é que, além do aroma, do gosto que ela vai deixar, ela também aumenta um pouquinho a vida de prateleira que a gente chama. Então ele vai ter uma durabilidade um pouquinho maior. Então é legal da gente ter esse hábito de pôr sempre uma bebidinha que é bacana. Olha a cor disso aqui, que coisa mais linda. O brilho, dá pra ver? Eu espero que vocês aí em casa estejam vendo assim como eu. Aí nas telinhas de vocês, tá muito bonito. E tenho já a minha ganache à base de chocolate e creme de leite de caixinha. Agora a gente vai pro oposto, que é o mais leve de todos, que é a ganache de leite. Então, vamos guardar essa aqui. Eu já tenho aqui o nosso Velvet, o chocolate branco da Callebaut. Nós temos 2 tipos de chocolate branco. O Velvet, que é um pouco mais leve, mais aveludado, e o CW2, que tem mais perfume, mais aroma. Esse é mais, eu gosto mais de usar o Velvet para recheios, para coberturas, e o CW2 para as barras, para os bombons. Bom, tá derretido. Eu vou pegar aqui uma espátula. Eu quero contar para vocês muito cuidado e carinho ao derreter o chocolate branco. O chocolate branco, ele é
bem mais sensível do que os chocolates escuros, porque ele tem mais gordura, então ele queima muito rápido. Então é mesmo de 30 em 30, mexendo bem nos intervalos. O chocolate então branco já está aqui derretido. E como o chocolate branco é o que tem o maior teor de gordura dos chocolates que a gente vai usar aqui hoje, eu vou então contrabalancear essa gordura fazendo a ganache dele com leite. Isso aqui é leite integral, normal, qualquer um que você tiver acostumado. Ele já está suado aqui porque eu já deixei fora da geladeira. Porque se ele estiver gelado não é bom, porque endurece muito rápido aqui. Proporção a gente vai trabalhar a mesma, que é 1 para 1, e vamos misturar. No início vai parecer que ficou mais mole, mas está tudo certo. A hora que o chocolate endurece, ele volta. Olha aqui que beleza. E é muito bom, porque não acontece de talhar. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes de aquecer demais, às vezes, o creme de leite fresco para fazer a ganache de chocolate branco. E quando a gente adiciona, ele talha, ele quebra. E eu vou explicar bem direitinho para vocês por que isso acontece. Deixa eu só terminar aqui. Olha só, no início não estava parecendo que estava muito molenga? Não, olha, ela já ficou aqui cremosa, homogênea e linda demais. Olha aqui. Um pouco mais fluida, mas se a gente colocar um pouquinho na geladeira, ela atinge essa temperatura. Essa fluidez tem a ver com esse teor maior de gordura. A gente não tem os sólidos do cacau, né? Então a gente tem o chocolate branco, ele tem a tendência de, quando usado em recheios, ficar assim mais molenga. Nesse caso, eu vou fazer um recheio super legal para mostrar também outras duas possibilidades. Então a gente já trabalhou com licor. Aqui eu tenho uma pasta de baunilha. A gente já tem várias pastas aromatizantes aqui no Brasil. Então tem de baunilha, às vezes a gente compra de avelã, de pistache, de limão. Tem muitas gostosas de fruta que são normalmente usadas para sorveteria. Então, se você não sabe onde comprar, procure em lojas que vendem produtos para sorveteria, que você vai encontrar essas pastas. Elas são boas porque elas são com bastante xarope ou açúcar invertido, então não vão atrapalhar na minha composição aqui, e são bem concentradas. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de baunilha, que é essa pastinha que eu tinha, e vou aromatizar então essa minha ganache com baunilha. E se eu quiser, aí eu olho e falo, não, quero que essa ganache tenha um tchananã. Eu tenho aqui nibs de cacau. O chocolate branco, ele não tem a parte sólida do cacau. O que é o nibs de cacau? Ele é a semente do cacau torrada, então ele é um gostinho bem legal de chocolate, que eu acho que fica super a ver, né, com o chocolate branco. Olha aqui como ele é. São sementinhas de cacau. Eu adoro, como ele é muito forte, muito potente. Olha, só de abrir o pacote, aqui já encheu de cheiro de chocolate. Ele vai acompanhar muito bem preparações mais doces. Então, quando você faz, sei lá, um brigadeiro e você quer dar uma profundidade, o nibs de cacau é super legal para isso. Ele é crocante, então ele dá textura, ele dá um aroma super potente de chocolate, que é muito bacana. Então, o cacau aqui vai me dar uma textura nessa ganache e, além da textura, vai dar um aroma de cacau bem chique, bem bacana. Então, são os nibs que a gente tem e são incríveis. Olha só. Então, já fiz uma ganache que tem aqui leite, um pouquinho de pasta de baunilha e os nibs de cacau. Dessa forma, olha só, eu tenho, se eu botar aqui um chocolate ao leite, eu tenho tudo do melhor. Eu tenho a casca, um bombom de chocolate ao leite, com recheio de chocolate branco e crocantes de cacau 100%. Não é chiquérrimo? Eu adoro. Já fomos então. Então fomos do leite, creme de leite de caixinha. E agora vamos pro clássico. Essa que tá no livro dos franceses,
que é a ganache mais difundida internacionalmente, vamos falar assim. Aqui eu peguei e vou usar o 823, que é o nosso chocolate ao leite, paixão absoluta da minha vida, que tá aqui já em callets. O legal dele ser assim, em callets, que são essas bolinhas, principalmente nesse momento de derreter com a ganache, é que o único calor que ele vai ter é o calor que vem do creme de leite. Se ele não tiver em pedacinhos pequenininhos como são os callets, às vezes ficam pedaços. Então, se você estiver usando a barra, corta bem picadinho. Aqui eu já tenho o creme de leite fresco que tá fervido. Acabei de desligar. Eu vou então adicionar o creme de leite ao chocolate e esperar conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só para dar uma sentada. E aí a gente vem mexendo. Aqui eu tenho um fouet, que é um fouet que é mais um misturador do que um fouet de aerar. Eu não quero ar na ganache, mas esse é bom para misturar. Então agora, olha, eu venho mexendo e olha que mágico. O calor do creme de leite derreteu todo o chocolate e ele vai agora emulsionar. É muito bonito. Acabou. Vamos ver como ele fica. Olha que coisa mais linda. Isso é bonito. É uma cena, hein? Vou até mostrar de novo pra vocês. Olha isso. Muito legal. Já tenho aqui, então, minha ganache pronta. E nessa ganache eu vou acrescentar, porque a gente já fez, recapitulando, com licor, fizemos com pasta de baunilha e nibs de cacau. E agora eu tenho aqui uma farinha de castanha. Nesse caso é o pistache, que é o que eu quis usar. Pode ser amendoim, amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, enfim, a castanha que você quiser, bem picadinha. E eu vou então, olha, adicionar um pouquinho aqui na minha ganache. Mas, Carole, se eu colocar o pistache, eu não posso colocar a bebida? Pode. Eu posso adicionar o pistache e um pouquinho de rum branco, por exemplo. Pronto. Eu vou temperar. Sabe quando a gente está fazendo ali o nosso almoço, arroz, feijão, bifinho, e você vai botando uns temperinhos? Pois é, a ganache super deixa isso acontecer. Só que tem que sempre lembrar, nunca antes do creme de leite. Direto no chocolate a gente não mistura, porque dependendo do que você misturar, o chocolate pode endurecer. É o caso do álcool. A gente nunca mistura bebida alcoólica direto no chocolate. Sempre tem que ter o creme de leite junto. Então, a ganache. E essa minha, olha, ficou com pedacinhos de pistache. Deliciosa. Prontinho. Agora a gente vai preparar uma ganache muito especial. É uma ganache de chocolate rubi com frutas vermelhas. Para fazer essa ganache de rubi, vamos falar só um pouquinho do nosso chocolate RB1, que é o rubi. Bom, é lindo, né? E muito mais do que lindo, ele é super saboroso, ele tem um sabor completamente diferente, porque ele é um chocolate diferente. Ele é um chocolate que é cor-de-rosa, mas ele não tem corante, ele não tem nada que não seja os mesmos produtos do chocolate. Por que ele é assim cor-de-rosa, Carole? Porque no processo da Callebaut de procurar sempre coisas diferentes e um cuidado excessivo com o cacau, com a plantação de cacau, descobriram uma espécie de cacau que, quando fermentada, de uma maneira obviamente super especial, só da Callebaut, produz uma amêndoa que tem esse resultado cor-de-rosa. Então aqui não tem nenhum tipo de corante e nenhum tipo de aromatizante, é só chocolate de verdade. E ele tem uma super particularidade que é um sabor muito diferente. Hoje a gente fala que a gente tem chocolate amargo, chocolate branco, chocolate ao leite e agora um quarto chocolate que é o rubi. Ele de fato é diferente.
Pra mim, e isso eu vou até aconselhar, quando você pegar um saco da Callebaut, acabou de abrir, faz assim, ó. Com o olho fechado, para entender o aroma que tem esse chocolate. Então, eu percebo no Rubi um pouco de acidez. Talvez até por ser cor-de-rosa a gente lembra muito frutas vermelhas, mas ele tem uma acidez frutadinha e ele tem também uma coisa um pouco de fermentado, meio de iogurte, então que tem um pouco a ver com a coisa do leite, do chocolate branco, mas muito especial do Rubi. Então, perceba, entenda. Claro, a combinação mais linda que tem é com as frutas vermelhas, por 2 motivos. Vamos recolher aqui. Primeiro porque, obviamente, que ele é cor-de-rosa, e cor-de-rosa com frutas vermelhas só melhora. E depois porque ele tem essa acidez que quando a gente junta as frutas vermelhas, ela é enaltecida. Então eu consigo ter ainda mais acidez e um sabor provocante. Então o que nós vamos fazer aqui? Então eu vou pegar o meu Rubi que eu já derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos, como a gente sempre fala aqui. E ele tá aqui, lindo e maravilhoso. Aqui eu tenho uma calda de frutas vermelhas que eu mesma fiz. Depois a gente põe a receita, mas eu misturei framboesa, amora, morango, mirtilo, tudo congelado, botei numa panela com, para 1 kg de fruta, 300 de açúcar, 300 gramas de açúcar. Deixei essa mistura ferver por uns 5 minutos e é isso. Tenho aqui essa calda de frutas vermelhas. O que eu vou fazer aqui agora? No lugar de colocar creme de leite fresco, creme de caixinha ou leite, eu vou montar essa ganache com frutas vermelhas. Então eu venho aqui e adiciono essa calda de frutas vermelhas. Ai, é muito legal. É muito legal. Eu já fiz com, sabe o blueberry, que é o mirtilo? Só mirtilo com chocolate branco, fica lindo. Fica uma cor assim, um roxinho, uma cor de lavanda. Muito legal. E aqui eu vou misturar. Tem uns pedaços grandes de morango, não se assustem quando vocês forem ver a textura, porque eu queria essa textura assim mesmo especial. Misturo bem. Ai, pode pôr o licorzinho? Sim. Pode pôr uma castanha? Sim. Ah, e uma raspinha de limão? Super. Fica super à vontade. Lembrando que é quase uma receita de bife na panela. A gente pode pôr o que a gente tiver vontade. Misturo bem. E eu tenho aqui uma ganache mais linda do mundo. Ganache de blogueirinha. Muito fashion. Muito linda e mais do que tudo, super deliciosa. A combinação desses 2 ingredientes é incrível. Olha só que coisas lindas as nossas ganaches. A ganache de chocolate ao leite, que ainda está ficando firme, ela está ainda um pouquinho quente. A nossa ganache de chocolate amargo, 811. Nossa ganache de Rubi com frutas vermelhas sem leite, sem creme de leite. E a nossa ganache de chocolate branco com nibs de cacau. Quero finalizar contando para vocês que a gente aprendeu a fazer ganaches. Aprender a receita de ganache é super importante. Quantidade de líquido, qual líquido colocar. Mas o que eu queria deixar para vocês não é nenhuma dica, na verdade, é um pouquinho de um conhecimento técnico que eu acho super importante. Entender que a ganache, ela é uma emulsão, ela é uma mistura de gordura com líquido. É como um molho de salada ou como uma maionese. Então, se a gente for usar para rechear, colocamos num saquinho. As outras ganaches, se eu quiser rechear, no saco, se não, se for rechear um bolo, uma torta, diretamente aqui do potinho para o nosso bolo, para a nossa torta. O que é importante? É importante a gente entender muito mais do que aprender a fazer a receita de ganache, é a gente entender o que é uma ganache. A ganache, ela é a junção de gordura
E líquido, chocolate, que tem um teor de gordura da manteiga do cacau, e o líquido, que tem no leite, que tem no creme de leite, que tem na calda de frutas vermelhas e tem até na água. Todo o mistério de se fazer uma boa ganache é combinar esses dois ingredientes numa temperatura que não aqueça demais. Se eu passar muito a temperatura da ganache, o que acontece é que a gordura e o líquido se separam. Ou se tiver gordura demais. Então, duas coisas podem acontecer de errado quando a gente faz uma ganache. Uma é ter muita gordura, que é, por exemplo, quando a gente usa o chocolate branco e o creme de leite de latinha, é muita gordura. Eles não se juntam, ela não dá conta de segurar junto. Então, acaba separando e dando aquela impressão de, não é nem talhado, mas solta uma gordurinha, um olhinho por cima. Nesse caso, o que você vai fazer para reparar é colocar líquido. E aí leite é ótimo. Coloca um pouco de leite, bate bem até com o mixer para ver se ela volta. Eventualmente volta. Então, se isso acontecer é porque era excesso de gordura. Então, isso que nós aprendemos aqui de sempre. Usar uma gordura de sempre, usar um líquido menos gorduroso no chocolate mais gorduroso, vai ser sempre uma dica legal de você usar. A outra coisa que pode acontecer é o aquecimento. Então eu tenho muita gordura, então eu não posso deixar essa ganache assim e falar, agora vou deixar aqui na geladeira, amanhã eu derreto de novo para usar. Nesse processo do derretimento, o que pode acontecer é um aquecimento excessivo, pode esquentar demais e aí também quebra essa emulsão, separa a gordura. Então também a gente não pode ficar aquecendo. O que eu sugiro? A ganache sempre na temperatura ambiente. E aí, o guardar no saco de confeitar é bom porque a gente esquenta um pouquinho assim com a mão. E aí a gente vai, sabe, mantendo essa ganache sempre fluida dentro do saquinho, que é mais fácil do que a gente gelar uma ganachona assim desse jeito. Se você, por acaso, precisar reaquecer, o ideal é gelar numa superfície plana, numa assadeirona, você forra assim com papel manteiga e faz uma assadeirona. No dia que você quiser derreter, deixa na temperatura ambiente, corta em pedacinhos e vai aquecer 1/5. Então uma partezinha você aquece no micro-ondas bem devagarzinho. E esse pouco que está aquecido, você joga o restante e mistura bem. Isso costuma fazer com que a ganache volte sem quebrar. Então, super atenção na hora de fazer as ganaches. Pensa que você está misturando água e gordura, não queremos nem muito calor e nem muita gordura. E aí, se joga, brinca. Não tem porquê, gente, a gente não fazer criações e experiências. Não precisa achar que sempre ganache é só com creme de leite. Experimenta na sua casa com o suco da fruta que você gosta ou da sua região, ou um leite aromatizado, infundido, enfim. Crie à vontade, os nossos produtos estão sempre à disposição para receber a sua criatividade. Obrigada.